Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Ciência MS. Hoje nós vamos conversar com a nossa colega, a professora Denise Brentan, da UFMS. A professora Denise, ela é graduada em farmácia pela UFMS, ela tem mestrado em química pela UFMS, doutorado em ciências farmacêuticas pela USP e pós-doutorado também pela USP, 2 pós-doutorados aí. E a professora Denise é bolsista da produtividade nível 2 do CNPq, e além disso, ela me arrisco a dizer, Denise, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que você é a única representante do estado do Mato Grosso do Sul na Academia Brasileira de Ciências. Estou correto? Seja bem-vinda. Obrigada, Cícero. Bom dia a todos e todas nesse dia friozinho. Então, gostaria de inicialmente agradecer o convite do Cícero. É sempre um prazer falar um pouquinho do que a gente faz, como a gente faz, né? Até para que a sociedade se aproxime um pouco de nós, cientistas, porque antes a gente era visto assim, tão longe da sociedade, né? E hoje, com a pandemia, a gente se aproximou muito mais das pessoas, da sociedade. Então, é sempre um prazer. Obrigada, Cícero. Sim, eu sou a única representante aqui do Mato Grosso do Sul. Na região centro-oeste, a gente tem outros pesquisadores. Obrigada pela apresentação. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar contigo. Denise, antes de começar propriamente falando da pesquisa, da ciência que tu desenvolve e tal, fala um pouquinho para a gente como que é a sua trajetória, como que você escolheu enveredar por essa área, como que você veio parar aqui na UFMS. Bom, meu vínculo aqui com o Mato Grosso do Sul já há muito tempo, né? Porque, na verdade, eu nasci, sou daqui do estado. E aí eu sou do interior do estado, né? Fiz minha faculdade aqui na UFMS, então eu tenho não só um vínculo de acadêmico, né, lá no passado, mas também de carinho pela UFMS. Eu fiz minha graduação e meu mestrado, onde eu fiz na Química. E aí, quando chegou no doutorado, na época, a gente nós não tínhamos programas com doutorado, então eu resolvi sair. E aí eu fui para a USP em Ribeirão Preto, onde eu fiquei na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Então, meu mestrado aqui, por incrível que pareça, eu falo as coincidências da vida, hoje eu sou docente aqui na UFMS, eu fico no laboratório onde eu fiz mestrado. Então, eu estou no laboratório onde eu fiz iniciação científica desde o início da minha graduação até o mestrado. Aí eu saí daqui para fazer lá na USP, em Ribeirão Preto, e aí eu conheci um grupo bem grande lá, na Química Orgânica, todos trabalhando com química de produtos naturais. E já aí no meio, né, quase no final, do meio para o final do meu doutorado, eu fiz aqui com o João Máximo, hoje ele aposentou e era professor, ele tinha sido transferido para a Federal de São João del Rei. E aí, quando eu cheguei lá em Ribeirão, nesse grupo grande, eu fui trabalhar com a professora Dioneia, que é uma referência em química de produtos naturais, mas ela já estava meio aposentando. E aí eu simplesmente me apaixonei pela espectrometria de massas. E aí, nesse meio, eu já comecei a trabalhar com, né, é até difícil falar Norberto Feforini, o nosso Betão. Então, eu fiquei bastante tempo lá no grupo, me enveredei em vários caminhos também de P&D, fui trabalhar né, com pesquisa em startup, fiz pós-doc, e aí, quando apareceu a oportunidade aqui, eu já queria voltar, né, aqui para o estado. E aí apareceu o concurso, eu falei, agora é a minha chance, porque eu sempre quis voltar, dar a minha contribuição aqui. Eu sou daqui, eu sentia falta, então eu vim, né? E aí a química de produtos naturais, na verdade, surge até na minha vida. Minha mãe lembra disso e me conta, viu, Cícero, nem sou eu. Desde a infância, hoje ela tem guardado uns cadernos que eu andava, né? Eu cresci no sítio, no interior, e eu pegava várias folhas, flores e colava num caderno e ainda descrevia cor, descrevia várias características. E minha mãe tem isso. E aí, assim, eu acho que isso já mostrava um pouquinho a tendência para onde eu ia, né? E aí, quando eu fiz iniciação científica, na verdade, a iniciação científica meio. Eu nem tinha pensado em fazer, e aí simplesmente surgiu uma oportunidade. Eu nem conhecia, né, o que era isso, porque eu tinha acabado de entrar na faculdade, uma menina de 17 anos,
vinda do interior, sem saber onde estava. E aí apareceu a oportunidade, que foi com o João Máximo, e aí eu comecei a aprender muitas coisas. E aí eu, sem dúvida nenhuma, a paixão dele pela ciência transferiu, e aí eu sempre envolvida com química de produtos naturais, tentando entender e compreender como que a química atua na natureza, as relações da natureza, busca de ativos, desenvolvimento de produtos, então sempre atuando aí nessa interface de química com biologia, com ecologia, que uma das vertentes que eu trabalho também é a ecologia química, tentar entender a química presente nessas relações, né, na natureza. Bacana. E vem cá, me conta um negócio. Como que química de produtos naturais, né? Então você tá, eu acho que você está num nicho bastante feliz aqui para essa biodiversidade que a gente tem no estado. Como, fala um pouquinho mais dessa ciência que você desenvolve, como que ela se insere nesse contexto aqui do estado, se ela se insere ou não, como que você faz sua pesquisa? E mais do que isso, né? Você comentou que se apaixonou por espectroscopia de massa. Conta um pouquinho para a gente o que é isso. Vamos lá. Bom, eu acho aqui, sem dúvida nenhuma, tem um grande potencial para a gente poder trabalhar, então isso é um diferencial, porque muitas vezes eu fiquei muito tempo lá em Ribeirão Preto, né? E as nossas coletas, acompanhamento de algumas espécies sempre eram muito longe. Então a gente acabava que viajava. Claro, era muito mais difícil. Então hoje aqui, com a nossa biodiversidade aqui do estado, facilita, né? Porque nós temos uma grande potencial aqui ainda para ser explorado. Aí eu vou contar um pouquinho do que a gente anda até trabalhando. E também a facilidade de acesso. Por exemplo, eu tenho algumas espécies que eu monitoro que a gente tem na nossa reserva dentro da UFMS. Então, isso facilita, né? Eu tenho trabalhos onde a gente monitora, por exemplo, espécies no Pantanal, mas também tenho espécies que são daqui, que facilita bastante assim, o acesso. Por quê? Alguns trabalhos que a gente faz, a gente precisa ter acesso, né, ao material várias vezes, por exemplo, ao mês, durante o ano. Então, para monitorar essas espécies, ficam mais fáceis. E para que serve isso? Na verdade, a gente entender como a natureza funciona, né, a sazonalidade nessas substâncias presentes nas plantas é extremamente importante. Não só para entender mecanismos de defesa, para que a planta consiga se restaurar, mas também para desenvolver algum fármaco, por exemplo. Porque o desenvolvimento de fármacos, muitas vezes, ele passa por uma etapa, no caso de fitoterápico. O que é um fitoterápico? É um medicamento que a gente produz a partir de plantas. Então, eu utilizo extratos. Então, nessa etapa, a gente precisa saber como a planta se comporta, porque pode ser que o componente ativo hoje está presente, né, no inverno, mas no calor, na seca, ele não está presente. Então, isso é importante. Então, além disso, também me permite acesso a entender como que uma planta se defende de herbívoro, ataques de micro-organismos. Também tem vários trabalhos que a gente faz com plantas parasitas, que são plantas que parasitam outras plantas, para a gente poder entender como essa relação acontece. E aí, nesse caminho desenvolvendo, a gente também hoje trabalha com a parte de micro-organismos. Então, a gente isola, porque todos nós, inclusive as plantas, a gente tem vários micro-organismos que são presentes no nosso microbioma, né? No nosso bioma aí dos micro-organismos. Então, hoje a gente isola esses micro-organismos que são presentes no interior dos tecidos vegetais, e aí a gente faz todo um trabalho dentro da biotecnologia com isso, de prospecção. O que é isso? Hoje, cada vez mais a gente está vendo essa vertente de também se estudar todos esses micro-organismos na tentativa de entender, porque hoje a gente já sabe que o papel desses micro-organismos são muito importantes para a manutenção da vida, a sobrevivência e até em nós humanos. Então, hoje a gente vê que vários casos até de doenças estão relacionados com essa alteração dos micro-organismos. Então, além desse papel de tentar compreender esse microbioma, a gente também busca essas substâncias, porque cultivar uma área grande, né, para desenvolver um produto, um fármaco,
Claro, é muito mais difícil. Você ter um reator industrial e colocar um micro-organismo e produzir um fármaco, né, é mais fácil. Então, hoje a gente tem vários exemplos, né, de fármacos, de produtos, de bioprodutos para agropecuária, para indústria farmacêutica, cosmético, que saem de micro-organismos. Então, a gente vem trabalhando isso até no nosso caminho aí, surgiram vários micro-organismos que a gente tenta estudar sempre de lugar que a gente diz que são extremófilos, são lugares muito estressados, como a bancada laterítica em Corumbá, é um lugar que é muito quente, várias espécies acontecem até próximos ali numa região bem rochosa. Então, a gente tem exemplos de que a gente conseguiu obter produtos que, né, são muito promissores. E aí, nesse meio, até surgiu, né, uma das ideias, e aí isso criou uma startup dentro do nosso laboratório. Então, dentro do nosso laboratório, a gente desenvolveu um protótipo, e hoje a gente tem, a gente estabeleceu, né, conseguiu montar e ter essa ideia, e para ver se a gente consegue desenvolver corantes naturais a partir de micro-organismos do Pantanal. Então, né, isso ainda é muito novo aqui para o estado, porque a gente tem poucas pessoas que trabalham com essa parte de micro-organismos endofíticos, com essa vertente de metabólitos secundários, que são esses metabólitos de baixo peso e que são importantes para a defesa, comunicação na natureza. E a nossa espectroscopia de massa? Conta um pouquinho Ah, para gente, como é que verdade. vem essa paixão? Falo tanto que eu acabo esquecendo. Bom, aí, como eu te falei, eu sempre aqui no mestrado eu trabalhei com técnicas de isolamento e caracterização estrutural. Então, eu trabalhava com ressonância magnética nuclear, infravermelho, ultravioleta. E eu tinha, na época, aqui muito pouco acesso à espectrometria de massas, né? E aí, quando eu cheguei lá no grupo, já um pouco eu já comecei simplesmente ficar apaixonada pela técnica, porque nos permite muitas análises, muitas. A gente consegue ter rapidez, né? É claro que eu falo que a gente constrói um conhecimento, porque massas ainda, toda vez que eu falo que eu vou dar uma disciplina de massas, os alunos falam, meu Deus, porque é difícil, né? A gente racionalizar as fragmentações, mas é muito bonito, porque a gente consegue fazer muita coisa e mais rápido do que, por exemplo, isolar. Para que serve isso? Para a gente ter certeza de estrutura, né? Para a gente conhecer a estrutura química. Então, no meio aí do meu doutorado, mais ou menos, eu já estava no grupo lá em Ribeirão Preto, onde o professor Norberto estava inserido. E aí eu adoro mexer em máquinas, e eu comecei a mexer em todas as máquinas, inclusive no espectrômetro de massas. E na época era um dos poucos que a gente tinha no Brasil aqui de alta resolução. E aí essa técnica, né, a espectrometria de massas, o que ela faz? Ela pega uma substância, ela transforma essa substância em um íon, onde eu consigo então tirar informações para falar, olha, essa substância é isso, é essa estrutura. E isso é muito importante para qualquer coisa que a gente faça, é extremamente importante a gente conhecer e saber a estrutura. E aí eu já completamente apaixonada por massas, fazendo mil e uma coisas. No início do meus pós-doc, chegou o MALDI lá, que é um outro tipo de técnica de espectrometria de massas. O MALDI, ele faz a análise em amostras sólidas, e aí, na época, eu fui fazer um treinamento nos Estados Unidos, então a gente quase não tinha grupos aqui no Brasil que faziam imagem. O que é imagem? É pegar um tecido e fazer análise diretamente no tecido e depois você criar uma imagem determinando exatamente a posição de uma substância dentro do tecido. E aí, na época, era um desafio, porque todo mundo fazia de tecido animal, que era mais fácil, a gente tinha protocolo. E aí, eu queria fazer em planta, óbvio, né? E aí, foram meses até eu conseguir minha primeira imagem. E aí, depois foi uma atrás da outra, então, eu trabalhei bastante tempo com Maldimand até eu vir para cá. E metabolômica, né? A metabolômica também é um outro tipo de análise. O que a gente faz? É como se a gente
olhasse para alguma coisa e a gente tirasse o máximo de informação que a gente tem e a gente consiga enxergar como um todo as substâncias químicas. Parece difícil eu falando assim, mas na verdade, às vezes a gente, quando faz um trabalho de isolamento, a gente vê muito pontual a substância. Quando a gente faz essa química, essa metabolômica, a gente tem uma visão mais holística. Então, eu consigo achar, por exemplo, um biomarcador de doença, de uma defesa de planta. Então, eu consigo fazer inferir muitas outras coisas. Então, a espectrometria de massas me permitiu aí analisar desde tecidos, amostras líquidas, ter essa visão mais holística da química. Então, cada vez mais eu fui entrando aí nessa área, usando espectrometria de massas. Então, hoje aqui na UFMS a gente tem um espectrômetro de massas de alta resolução no laboratório, que é um equipamento multiusuário, onde a gente atende várias pessoas, não só daqui da nossa universidade, mas de todo o Brasil. As pessoas têm acesso à nossa agenda, colocam lá as análises, inserem, manda a amostra, a gente adquire, manda o dado. E, assim, a gente tem alguns outros equipamentos, mas nosso carro-chefe aí é o nosso espectrômetro de massas, que é o que a gente mais trabalha no laboratório. Maravilha, maravilha. Inclusive, o seu laboratório ele está cadastrado no PNIP, né, Denise? Quem quiser ter acesso, saber mais sobre ele, é só entrar lá na plataforma nacional de incentivo, né, à pesquisa e que vai estar lá, correto? Correto, Cícero. E lá também tem o nosso site, que lá você tem acesso à agenda. Então, você preenche, né, todas as informações da amostra. A gente faz tanto infusão direta, que é injetar a substância diretamente lá dentro da fonte do equipamento, ou um LCMS, né? E aí a pessoa agenda, e aí a técnica que é responsável por organizar a fila, ela entra em contato, organiza, as pessoas mandam a amostra, e aí a gente adquire e manda o dado. Então, hoje nosso laboratório está cadastrado lá, então a gente, além desse equipamento, a gente tem outros cromatógrafos, a gente tem liofilizador, a gente tem mais alguns outros equipamentos. Legal, legal, maravilha. Denise, e me fala mais uma coisa. Você está falando de várias experiências que você teve, né, de trabalhar com vários equipamentos, trabalhar com várias pessoas, né? Do mestrado você foi fazer doutorado em outro lugar, fez pós-doc, foi fazer esse treinamento nos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente como que foi a sua experiência pessoal convivendo com pessoas e tendo esse tipo de experiência, né? Essas experiências que você viveu para sua formação como profissional, que você incorporou e você fala assim, não, ó, hoje eu tomo determinadas decisões, ou eu penso de determinada maneira, ou a minha ciência é influenciada em virtude disso, daquilo, de determinados episódios. Tem alguma pessoa, algum episódio que contribuiu de certa maneira para a sua formação? Como que foi? Olha, eu não consigo nem destacar um, porque são muitos, Cícero, mas assim, o que eu quero deixar de mensagem é que ciência não é feita entre quatro paredes. A gente tem que sair, a gente tem que integrar com as pessoas. Então, assim, eu trabalhava de uma forma, então, quando eu cheguei lá, que eu comecei a ver outras integrações, né, a multidisciplinaridade dos projetos, isso, sem dúvida, assim, me abriu um leque, né, abriu minha mente. Então, eu tenho, assim, desde trabalhos até, se alguém olha meu currículo, fala assim, nossa, o que ela faz? Porque eu faço muitas coisas, porque isso me permitiu essa integração. Então, por exemplo, até o pessoal da, da animal, lá da zoologia, que trabalham com abelhas, eu trabalhei com eles, eu trabalhei com áreas específicas da medicina, da farmácia. Então, isso me permitiu tramitar e conseguir ter outra visão do dado, né? Porque basicamente minha formação toda, né, na pós aí foi muito química, e aí essa integração com profissionais de outra área foi muito importante na minha formação. Até o ponto, assim, eu fui para a Alemanha, fiquei um tempo lá, então lá a gente fazia alguns experimentos também, foi um choque, né, em termos de como acontecem as coisas no laboratório, que é importante, as outras tipos de ensaio que eu aprendi, formas de trabalhar, tive acesso a outros equipamentos que na época eu não tinha aqui no Brasil. Então, essa integração fez toda a diferença. E aí eu quero até ressaltar mais um ponto da minha formação,
que hoje, assim, cada vez mais eu vejo o quanto isso impactou na forma como eu, Denise, pesquisadora, consigo enxergar, que foi trabalhar numa empresa de P&D. Né? Essa empresa se chama Liquinoflora, eu trabalhei bastante tempo lá, então eu participei de editais, eu tive RAIs sob minha coordenação, eu tinha uma equipe trabalhando, eu fazia prestação de serviço para várias indústrias, né, farmacêuticas, de cosméticos, indústrias grandes aqui no Brasil. E isso me fez também esse contato com esse outro meio. Então, por exemplo, diversas vezes eu estava discutindo e conversando com pessoas que trabalham diretamente no desenvolvimento de produtos no Brasil. Então, isso para mim, com certeza, mudou muito a visão que eu tenho sobre como a gente pode conduzir as pesquisas, né? Tornar um pouco mais aplicada, ter outra visão. Então, foram muitos episódios, mas eu quero ressaltar isso, da multidisciplinaridade, da gente não ficar preso no laboratório, não enxergar só o nosso projeto. Então, integração com outros pesquisadores, outros laboratórios é fundamental para a formação. E quem conseguir, quem tiver afinidade também, essa parte de inovação é muito bacana, que eu acho que, querendo ou não, acho que qualquer país grande, né, começou com investimento em ciência, educação e tecnologia. Então, isso nos faz enxergar aí a importância da gente inovar e pensar mais aplicado em algumas determinadas áreas. Fantástico. E vem cá, e aí já tu falou que essa multidisciplinaridade é importante, né. Eu imagino que o seu grupo, e você já falou, né, que interage com a farmácia, com a química, biologia, medicina e tal. Então, para interagir com o seu grupo, para trabalhar contigo lá no seu grupo, pessoal que tem interesse, pós-graduação, iniciação científica, tem um perfil específico ou pode ser esse perfil mais multidisciplinar? Você consegue abarcar trabalhos com diferentes tipos de profissionais, com diferentes perfis. E já aproveitando, né, faz um merchan aí, me fala quais são as pós que você está vinculada, porque eu sei que você tá você carrega bastante coisa aí. Carrego bastante coisa, Cícero. Eu vou começar pela pós. Então, assim, que aí isso talvez reflita um pouco no perfil dos alunos, né, que trabalham com a gente. Então, eu atuo hoje no programa de biotecnologia, né, biotecnologia e biodiversidade, que é o nosso da rede, que, na verdade, a rede nos impulsionou a criar o nosso programa de biotecnologia aqui. Então, assim, essa vertente da biotecnologia é mais desenvolver produtos, né? Depois, eu também atuo desde que eu cheguei aqui na pós-graduação em ciências farmacêuticas, e também atuo na ecologia. Então, no programa de ecologia e conservação. Mas aí eu entro desenvolvendo trabalhos dentro da ecologia química. Então, eu tento compreender alguns fenômenos que acontecem na natureza através de um olhar químico, tá? Então, o meu laboratório, ele é multidisciplinar, a gente tem profissionais de diferentes áreas trabalhando com a gente, onde eu sempre tento captar, eu falo isso, o melhor dos alunos, né? Então, assim, tem gente que tem uma maior afinidade à química, outros a parte, né, de ecologia. Então, a gente vai tramitando aí e moldando os projetos nesse sentido. Então, hoje a gente tem farmacêuticos, a gente tem biólogo, a gente tem vários outros profissionais que também podem estar presentes, tá, gente? Então, desde biotecnólogos, enfermagem, odonto, todas as áreas da saúde que a gente também trabalha dentro das ciências farmacêuticas e da biotecnologia com esse desenvolvimento aí, busca de ativos, né, de substâncias ativas, química, biologia, bioinformáticos ainda não tenho no meu grupo, mas é uma necessidade que a gente precisa muito de bioinformáticos no grupo, porque a gente está vivendo a era, eu falo dos big data, né? Então, eu estou vendo que cada vez mais a gente está gerando muito dado, até no nosso laboratório, e aí acaba que a gente precisa, sim, ter um olhar do bioinformático, então também é aberto a bioinformáticos, porque a gente trabalha com grandes dados, com volume grande de análise, que a gente precisa interpretar,
Então, na verdade, todos os nossos projetos hoje tramitam por várias áreas. Maravilha, maravilha. Eu acho que cabe um físico aí também nisso que você está falando, então. Com certeza, Cícero, com certeza. Maravilha, Físicos, vou. químicos, não consigo nem restringir as graduações, porque só eu falo que tem que ter vontade de aprender, né? E aí, como eu falei, a gente passa por várias áreas. Não, é isso, é verdade. Ó, muito bacana, mas agora eu vou colocar o papo um pouquinho para baixo, né? A gente estava falando de coisas interessantíssimas aqui, né? Coisas gostosas, que é fazer ciência, como fazer ciência, né? Experiências e tal. Vou puxar para baixo, esse é meu papel aqui, né? Fazer quase que o Abujan fazia, né? Uma provocação. O cenário não está legal, né, Denise? Vamos concordar que hoje o país ele passa por uma dificuldade bastante grande, né? Os cientistas passam por umas dificuldades grandes, não só em termos da certa parcela das pessoas duvidarem de como que a ciência é feita, né? Que eu acho que é algo bastante complicado, porque mostra que a gente está falhando não só na nossa comunicação, mas também falhando em outros aspectos, que talvez a sociologia possa explicar melhor, né? Não vou tentar entrar nessa seara aí. Apesar de a gente estar, né, vivendo nesse cenário todo, né, complicado, eu imagino que você, de vez em quando, ao dormir, aí, quando você vai dormir, quando você vai tomar um banho, você vislumbra aquele cenário ideal, né? Aquele cenário que você fala assim, pô, podia ser assim, podia ser de certa maneira. E eu sei também que você é uma pessoa que está envolvida na SBQ, e na ABC, em iniciativas para promover também a inserção ou o melhor reconhecimento de mulheres na ciência, né? Porque existe uma disparidade grande em diversas áreas, né? A física é um exemplo disso, né? Você olha lá para o programa, por exemplo, de materiais, nós não temos uma mulher no quadro de docentes, né? Então, assim, são coisas que a sociedade ainda precisa regular e não só em termos de políticas, mas de ações e tal. Então, assim, vamos tentar fazer esse exercício agora, né? Agora que eu joguei todo mundo para baixo falando que o cenário não está bacana, o que você vislumbra como cenário ideal? O que você vislumbra? Você fala assim, não, olha, assim, na hora que tiver dessa maneira, se a gente caminhar para esse caminho aqui, daqui a alguns anos a coisa vai estar legal. O que você acha? Vamos lá, são muitas perguntas em uma só. Primeiro, a parte de investimento, né? Que não tem como a gente trabalhar sem dinheiro, porque a gente precisa de investimento na ciência. E assim, como eu falei, a gente ficou um bom tempo longe da sociedade. E aí teve assim, esse ponto positivo que, né, durante a pandemia, nós cientistas, a gente se mostrou mais, a gente apareceu mais, as pessoas procuravam mais a gente. Então, até eu acho que isso impactou até assim, em alguns momentos, né, antes da pandemia, quando alguém fala, você dá uma entrevista, a gente, né, porque é tão fácil falar para os pares, mas é tão difícil falar para a sociedade. Então, assim, isso me mudou nesse sentido, porque se a gente quer investimento, a gente tem que trazer a sociedade para lutar com a gente. E como que a gente faz isso? Mostrando a importância do que a gente faz e sendo mais aberto, comunicando. Então, assim, a comunicação científica é fundamental nesse processo. Então, eu venho fazendo esse exercício há muito tempo, porque a gente precisa lutar e lutar junto com a sociedade. Por quê? Qualquer grande país teve o quê? Investimento em ciência, educação e tecnologia. E o que a gente está vendo agora é o quê? A gente nunca teve tão ruim de investimento. Então, a gente está quebrando um sistema que a gente estava com um investimento bom, começou a cair, já estava difícil, e agora piorou. Então, para a gente recuperar isso, vão ser anos, vão ser anos. E às vezes a pessoa não consegue entender a sociedade, o que a gente faz? Acha que não é importante, mas somos nós que impulsionamos até mesmo a economia, se você pensar em desenvolvimento de tecnologias. Então, é fácil a gente enxergar isso quando a gente olha, por exemplo, o estado de São Paulo, né, que é nosso exemplo aí de fundação, de amparo à pesquisa. Hoje eles investem muito em inovação, em startups. Então, a gente precisa de investimento, porque não tem como um cientista se manter sem investimento.
Então, é investimento, educação, né? Porque a educação a longo prazo muda, né? Então, a gente tem que aproximar, né, também dessa sociedade, das crianças, porque a criança às vezes vê a gente como né, um desenho animado, e nós não somos. Então, a gente tem que abrir um pouquinho também a porta do laboratório. Por quê? Porque assim a gente no futuro vai conseguir. Então, para mim, o cenário ideal hoje é ter uma educação de qualidade, porque isso vai refletir nos alunos que estão chegando lá na pós-graduação, que saíram da graduação, que têm uma boa formação, com análise e opinião crítica, com crítica política, porque a gente tem que saber analisar o cenário, e hoje a gente está numa enxurrada de fake news, onde as pessoas não conseguem avaliar isso. Por quê? Porque não tiveram nenhuma educação cultural, política, durante a sua formação, não consegue nem enxergar isso. Então, assim, um cenário ideal é muito investimento em educação, onde a gente possa transformar o futuro, muito investimento em ciência, porque não tem como a gente fazer ciência sem dinheiro. Até assim, a gente está vivendo agora uma fase tão difícil, até eu tinha comentado o meu equipamento que é multiusuário, está muito difícil a gente manter, porque quem é responsável, parece fácil a gente manter um equipamento, né? Eu acho que o Cícero vai saber bem isso, que tem um monte aí. As pessoas, quando mandam uma amostra para a gente, não tem ideia. Quem não cuida de um equipamento não tem ideia do gasto, da dor de cabeça que é. Por quê? Olha, você chega lá e fala, hoje quebrou. E cada conserto, por exemplo, é muito dinheiro. Por quê? São peças importadas, então o dólar, a economia do mundo, né? O nosso real está valendo pouco. Então a gente não consegue manter, então a gente está sempre lutando para deixar funcionando. Então, por exemplo, o solvente que eu utilizo, né? A gente prepara as amostras, então eu gasto meu solvente, né? Então é muito dinheiro que precisa para manter, eu falo, e assim, disposição para lutar. Porque como o recurso está tão escasso, a gente está sempre lutando. Então, acaba que nós, pesquisadores, ao invés de a gente estar fazendo nosso papel fundamental, que é orientar, pesquisar, né, desenvolver pesquisa, a gente está correndo atrás, lutando assim com, né, com todas as forças para conseguir recurso, manter o laboratório, consertar o equipamento. Aí a gente desenvolver parte administrativa, porque a gente é cobrado. A sociedade às vezes não, não entende muito bem, mas nós, docentes, professores, pesquisadores, a gente tem que fazer pesquisa, extensão, a gente tem que fazer tudo. A parte administrativa, isso nos consome, assim, né, grandemente. Então, assim, além de tudo isso que eu falei, o cenário ideal também é a gente começar a refletir sobre isso e pegar os moldes como funciona, por exemplo, as universidades lá fora, onde eu faço compra do projeto, é muito difícil você organizar, além de tudo, ainda fazer esse papel. E lá a gente tem uma pessoa que compra, uma pessoa que organiza, a gente tem um professor que ele atua só na pesquisa, um professor que atua só ministrando aulas para graduação, né? Então, assim, a gente ter perfis diferentes dentro da universidade vai fazer com que a universidade também cresça, né? Então, eu acho que esse é o caminho. E aí, falando de mulher, que é um tema que eu gosto bastante, eu venho fazendo esse trabalho porque eu me vi em muitas coisas, né? Muitas coisas que hoje a gente discute em grupos de mulheres cientistas, aí eu me vi fazendo. Então, eu acho importante a gente ressaltar porque ainda não temos equidade de gênero. Na ciência não temos, não temos. Então, hoje eu, dentro, né, a SBQ é uma das maiores sociedades científicas do Brasil, e aí hoje eu sou do núcleo Mulheres SBQ, onde é o núcleo de mulheres que a gente se reuniu para, né, tentar fazer com que, pelo menos, a gente mude alguma coisa, né, fazendo um trabalhinho aí de formiguinha. Por quê? Porque muitas mulheres mesmo não enxergam, né, essa disparidade. E nós temos, Cícero, nós temos áreas como as exatas, são mais clássicas, né, mas nós temos também na nossa. Então, quando a gente olha o número de meninas, para a saúde, a gente tem muitas mulheres, muitas saindo lá da pós, né, com doutorado, pós-doutorado, mas quando você olha o número de
concursados, de docentes, isso cai. Quando a gente olha bolsas PQ, isso cai. A gente teve, gente, em 105 anos, é a primeira mulher que é presidente da Academia Brasileira de Ciências. Então, assim, essas reflexões a gente faz, a gente vem fazendo cada vez mais e tocando, assim, eu falo, tocando essa feridinha para que, né, não só a comunidade científica, mas toda a comunidade perceba isso. Por exemplo, organizar um evento, prestem atenção, tem muito mais homens. Então, assim, a gente tem que fazer um exercício, vamos começar a chamar mais mulheres também, porque nós somos capazes, nós somos, a gente pode empreender, a gente pode fazer atuar em várias áreas. Então, a gente tem que ter equidade de gênero, então a gente tem que ter ações que ajudem isso. E aí eu queria até ressaltar, contar um pouco, Cícero, eu sei que eu falo um pouquinho demais, que aí me impactou muito, que foi a maternidade. Então, assim, a maternidade é muito difícil, para as mães. Eu falo para as meninas, eu falo, gente, eu falo sempre a verdade. É difícil. E aí, na ciência, nós, pesquisadores, cientistas, é muito mais difícil. A gente tem um baque na nossa produção. E aí, para a gente retomar, é difícil. Então, a gente precisa de políticas, porque não está certo. Tanto que, assim, tem mulheres que a gente ouve falando assim: olha, eu decidi não ter filhos para não impactar a minha carreira. Isso está certo? Não está, porque ter filhos é natural da vida. Então, se você está escolhendo por conta da carreira, é porque tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente faz vários trabalhos nesse sentido, e aí eu deixo até uma mensagem para as mulheres, meninas, pesquisadoras ou não, a gente tem que ter voz. Então, a gente tem que, eu falo isso, meter a cara. Então, assim, eu me envolvo em muitas coisas, Cícero, aí dentre essas, né, hoje eu estou no núcleo, né, Mulheres SBQ, eu fui 2 vezes seguidas do Conselho Consultivo da ABCF, então me pegou até numa época em que a gente tinha que soltar várias notas explicando várias fake news durante a pandemia, entrevista, então isso, né, sempre eu participava disso, porque eu falei, não posso correr, a gente tem que aparecer. E eu sou a coordenadora regional, né, eu sou representante regional da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, então é importante que nós, mulheres, também, a gente tem que atuar, né, nas sociedades científicas, em comitês avaliadores, então a gente tem que pedir isso, né, aí eu vou deixar outra reflexão até, que a gente tem vários levantamentos aí, sobre os comitês avaliadores, por exemplo, das bolsas produtividade. Se você olhar, existe uma grande diferença em termos de pontuação dos homens e de número de bolsas que estão lá no nível 1 para o nível 2. Então, nós temos excelentes, não vou tocar no nome, mas pesquisadoras que estão hoje, que são, já têm uma longa carreira, que estão no nível 2, que se você olhar, era para estar no nível 1. Então, assim, a gente precisa de mais mulher em tudo. A gente precisa de mais mulheres falando em congresso, e a gente só vai abrir a ferida e tentar, né, quando a gente fala e abre essa ferida com todo mundo. Não só falar para as mulheres, mas falar para os homens. Então, é um exercício. Então, eu venho atuando em várias frentes aí, porque eu espero impactar, né, no futuro, essa nova geração, não só de meninas, mas também dos homens, né, que eles possam refletir e que a gente precisa ter equidade, porque quanto mais diversos são os grupos, a gente tem um monte de levantamento que mostra, melhores são os resultados. Exato, exato. Inclusive, tem algumas palestras da Márcia Barbosa que ela mostra esse dado, né? Esse dado ele é muito bem consolidado, né? Diversidade é algo que é importantíssimo para você fazer uma ciência de boa qualidade. Denise, você estava comentando aí, eu tinha anotado aqui, ó, juro que eu tinha anotado. Eu não vou mostrar para o pessoal porque minha letra é feia, tá uma bagunça aqui a anotação, mas me permita emendar nessa fala sua, né? Uma coisa que realmente chama atenção
com relação às bolsas de produtividade, né, para quem não acompanha muito, para quem não tem muita noção, na verdade, a pessoa que é bolsista de produtividade, o pesquisador que é bolsista de produtividade, ele é um bolsista que ele é reconhecido dentro da sua área, no cenário nacional, e ele é contemplado com uma bolsa do CNPq para fazer suas atividades de pesquisa. E isso passa por uma avaliação de uma proposta, né, de um mini projeto, vamos dizer assim, mas principalmente dos seus indicadores de produção, né, fator H, número de estações e outras coisas mais. E tem um comitê, né, que no final das contas vão pegar aquelas propostas que foram recomendadas e vai julgar isso. E vocês podem consultar, isso é um dado público, está no site do CNPq. Vocês podem ir lá e contar quantas mulheres participam do CEAs, né? E esse é um tipo de decisão que pesa. Eu acho que tem um viés criado, sim, né, intrinsecamente. Eu acho que mesmo que a pessoa fala, não tem isso, eu tenho minhas dúvidas. Porque na hora que você conta o número, os integrantes do CA, a participação das mulheres é pequena, e o fato é que quando você avança na carreira, que o primeiro, né, o mais alto nível seria um A, depois vocês têm um B, ali os indicadores de produção, né, vocês podem fazer essa busca, podem observar, para quem tem um pouquinho mais de experiência, pode ir no Lattes, dar uma olhada, fator H, número de estação, fator de impacto das revistas, eles começam a se confundir, né? Então, assim, não é mais uma decisão mais baseada simplesmente no indicador, é algo que passa a ser uma tomada de decisão, abre aspas, né, um pouco mais política, vamos dizer assim. Então, assim, diferenciar um A do um B do um C, é uma coisa muito complicada de ser feita para um CA. Então, é por isso que eu falo que em algum momento, se o CA ele não tem uma equidade ali dentro, vai ter viés. Então, assim, eu não quero ser tão taxativo assim, mas é a sensação que fica, né? Como não é, as coisas não são muito claras, não é colocado muitas claras essas coisas, é a sensação que fica, infelizmente, é essa, né? Então é importante que tenha esse equilíbrio, né? E você falou de cutucar a ferida, não? Eu acho que a gente já está na fase de bater com mais força na ferida mesmo, para ver se ela abre logo de vez, né? Porque o diálogo ele tem que ser aberto, ele tem que ser fluido, ele tem que acontecer. Se não é, explica, né? Vamos ver o que está acontecendo para entender. E aí eu queria pegar um episódio que foi muito. Que eu falo que foi um episódio cômico. Eu já enxergo isso como um episódio cômico. Havia um evento que estava sendo organizado durante a pandemia, online e tal. E aí o pessoal divulgando esse evento nas redes sociais e não sei o quê, não sei o quê. E aí o que chamou a atenção das pesquisadoras foi o fato de que toda a comissão organizadora era homens e todos os invited speakers, todos os palestrantes eram homens. Então, os comentários que você via nas redes sociais, embaixo da divulgação do evento, é: mulher pode participar também? Né? Porque fica a dúvida, né? Você vai falar, mas, pô, peraí, você tem uma área, né, de pesquisa, onde toda a comissão organizadora é homem, todos os palestrantes é homem. Não deve ter mulher pesquisando na área. Então, essa era a pergunta que surgia. Então, o pessoal começou a tirar o sarro embaixo, falando assim, pô, mas mulher pode participar, né? Que é um evento bastante estranho. E aí eles corrigiram isso. Né? Então o pessoal foi lá e começou a bater, eles corrigiram. Então houve depois uma tentativa de fazer um equilíbrio ali. Obviamente não houve, né? Não ficou um negócio 50-50, mas houve uma mescla meio que forçada, né? E isso que você estava falando da maternidade, né? Para o pessoal que está começando aí, é um negócio que é realmente muito importante, deve ser pensado, deve ser contabilizado, porque a ciência no país, ela está nesse cenário que a gente está discutindo aqui, pessoal. E o cientista, o pesquisador, ele não para, ele não pode parar. É um negócio que é muito competitivo, né? Além de ser competitivo, né? Ter esse fato de você ter que dar vazão aos trabalhos, à orientação e tal, é isso que a Denise estava falando. É prestar conta de relatório que tem deadline, é submeter projeto que tem deadline. Então, se você perde, por exemplo, a oportunidade de submeter uma proposta esse ano, você não sabe se o ano que vem vai abrir, né? Então, fica um cenário muito difícil para a pessoa que tem que parar um pouco a dinâmica que ela estava acostumada para poder dar conta ali da família e tal. Então, assim, tem que ser um negócio que tem que ser muito bem ponderado, né, Denise? Tem que pensar com muito carinho, né, esse tipo de questão. Então, a importância desses grupos que você participa, né, e parabenizar você, né,
eu sou muito ruim de fazer analogia, né? Mas a Denise é um trator, ela vai, né? Consegue levar várias coisas, fazer várias coisas. Eu te admiro muito por isso. Fico vendo aí as coisas que você fica se envolvendo, né? E a sua produção, ela é uma produção de qualidade, né? É uma coisa que a gente tem que reconhecer, que tem que parabenizar você por isso. Então, é muito importante que esses grupos existam, né? E tem essa discussão, né? Tem essa cutucar ou bater na ferida aí, como se colocou. E para finalizar a nossa conversa, Denise, eu gostaria de convidar você para deixar um recado para os futuros cientistas, né? Para aqueles que estão ingressando hoje na graduação, na pós-graduação, e a gente estava indo bem, entrou num papo depressivo, deprimiu um pouquinho mais. Vamos dar uma luz de esperança para esses sujeitos, né? Vale a pena ser cientista? O que você diz para esse pessoal? Eu sou suspeita, né, Cícero? Vale muito a pena. Obrigada pelo carinho aí, Cícero. Ser cientista, se é fácil, não. Não é, né? A gente tem que ser realista. Por quê? A gente trabalha o tempo inteiro, né? A gente não para de trabalhar, a nossa mente está sempre pensando. Eu falo que os meus melhores insights é no momento, assim, muito que eu estou fazendo, assim, alguma outra coisa fora da universidade, eu tenho um insight, né? Então, assim, a mensagem que eu deixo é: se a gente não sabe o que é, procure durante a sua graduação, faça uma iniciação científica. Às vezes as pessoas vêm no meu laboratório e falam, mas eu não quero a carreira acadêmica. Não serve só para isso. Eu falo que o mestrado, a iniciação, faz com que a gente aprenda a resolver problemas, a saber onde buscar respostas, né? Então, isso contribui para a nossa formação. E aí, quem vai continuar aí no caminho, eu falo que é ter resiliência, porque em ciência a maior parte das coisas não dão certo. Só que aí a gente, né, a gente vai lá, a gente faz de novo e faz de novo, até a gente conseguir responder aquela nossa pergunta, nossa hipótese. Então, só quem faz isso é quem tem amor. Eu falo para os meus alunos, você tem que ter amor pelo que você faz, tem que gostar, tem que ter um brilho no olho. Então, a mensagem que eu deixo é: ser cientista é excelente, mas a gente tem que sempre pensar nisso, que a gente tem caminhos para percorrer, a gente tem que aprender, a gente tem que trilhar esse caminho, né, do conhecimento, mas que é maravilhoso. E a gente precisa de cientista bom, pesquisador, não só na área acadêmica, mas também hoje eu tenho muita, muita, muita esperança de que no futuro a gente vai ter um perfil também muito forte aqui no país, onde a indústria, esse mercado, né, de inovações absorvam muito mais essas pessoas com grande formação, com formação em mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, não desistam. Se você não conhece, bata na porta de um cientista. A gente não é desenho animado. A gente atende as pessoas, a gente gosta de conversar sobre pesquisa. Eu já tive várias experiências de alguém bater na minha porta e falar, eu posso conhecer? E acabar ficando e ficando comigo por anos, ou ficar um pouco, falar, não é bem essa área que eu gostei, mas a gente precisa conhecer. Então, pessoal, a gente só muda um país com educação, ciência e tecnologia. Então, todo mundo é importante a gente fazer uma contribuição nesse sentido. Então, independente de onde seja a sua, tenha resiliência e amor pelo que você faz. Obrigada, Cícero, novamente pelo convite. E aí eu vou deixar outra para as meninas. Meninas, mulheres, vamos aparecer mais, vamos falar mais, né? Nos congressos. Eu sei até qual congresso você está falando, porque foi um buchicho, né? Então, assim, isso é um exercício que a gente faça. Vamos convidar mais mulheres para as bancas, para os congressos. Nós, assim, temos excelentes pesquisadoras em todas as áreas. Então, a gente precisa desse exercício e a gente precisa, tá? Ocupar as nossas posições para que no futuro as próximas gerações tenham menos essa diferença aí, né? Dos gêneros nas várias profissões. Isso não serve nem só para academia, não, para ciência, tá? Isso é para tudo.
Então, mulheres, vamos ocupar os lugares. E aí eu gosto de contar essa história, Cícero, que das mulheres, quando a gente convida, eu organizo vários eventos, né? Quando eu sempre organizo, eu vou chamar a mulher sempre, às vezes, pensa, pergunta 1000 vezes sobre o que ela tem que falar. O homem nem sabe sobre o que é, ele fala, não, vamos. Então, vamos falar, meninas. Não interessa o assunto, a gente tem que aparecer, a gente tem que ocupar nossos espaços, a gente tem que estar nos CAs de avaliação, a gente tem que lutar por essas mudanças, para que as próximas gerações já tenham menos impacto dessa diferença aí de gêneros que a gente vê na ciência e em várias áreas, tá bom? Maravilha, profa. Caminhando para o finalzinho da nossa conversa, então, vou lhe pedir duas coisas, né? Vou lhe pedir, posso fornecer o seu e-mail aqui para quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar, conhecê-la pessoalmente lá na UFMS, marcar um horário contigo, e outra para você deixar o bye-bye aí para o pessoal. Perfeito. Meu e-mail é denise.brentan@fms.br. Quem quiser conhecer o laboratório, conhecer um pouco mais do que a gente faz, das técnicas que a gente utiliza, dos vários projetos que hoje a gente tem no laboratório. Então, a gente tem desde projetos que a gente avalia o impacto do fogo no Pantanal, a gente busca ativo, a gente usa micro-organismos. Então, a gente tem um monte de projeto em áreas diferentes. Então, deixo o convite aí, se alguém quiser conhecer meu laboratório, quiser, né, conversar um pouquinho. A gente está sempre à disposição, fico lá no corredor central. E gostaria de agradecer novamente o Cícero. Eu sei que foi meio difícil, né, Cícero? Eu estou sempre correndo, o Cícero também, mas saiu, né? A gente conseguiu ajustar. Então, eu gostaria novamente de agradecer a oportunidade de falar um pouquinho da minha trajetória, do que a gente faz lá no Lapinem. O laboratório chama Lapinem, que é Laboratório de Produtos Naturais e Espectrometria de Massas. E obrigada a todos e todas que estão assistindo. Obrigada. Maravilha, profa. A gente que agradece a oportunidade, esse bate-papo maravilhoso. E, pessoal, esse foi o nosso bate-papo com a professora Denise Brentan, da UFMS, e a gente se vê num próximo Ciência MS. Tchau, tchau.